Amados, a palavra de Deus diz assim, lá em Juízes 6:11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Algumas versões falam varão valoroso. O Senhor é contigo, homem valente. Amém? Daqui a pouco a gente continua, você pode sentar com a Bíblia aberta mesmo, tá, meus amados? Aleluia, Jesus. Que não seja eu, Pai. Glória a Deus. Meus amados, o livro de Juízes é um livro que fascina a gente. Você que gosta de história bíblica, leia o livro de Juízes, tá? É um livro que ele conta um pouco da história do povo de Israel, depois que eles entram na Terra Prometida, tá? E que antecede o período dos reis. Então o livro de Juízes narra a história que Israel, ele era orientado, não governado pelos juízes. Então os juízes, eles estavam ali como pessoas que decidiam causas, que faziam o julgamento, analisavam a situação, ouviam as queixas, ouviam os dois lados. Então os juízes, eles estavam ali para orientar o povo de Deus, o povo de Israel. O primeiro juiz de Israel foi Josué. Josué, que foi a pessoa que coordenou, Deus usou Josué para fazer com que todo o povo de Israel entrasse na Terra Prometida. Aí você pode falar assim: Daniel, eu não estou entendendo muita coisa. Olha só, gente, nós acreditamos em um livro chamado Bíblia. E essa Bíblia, ela conta a história de um povo que foi separado por Deus para servir Ele. Esse povo chama-se povo de Israel. E o povo de Israel, ele nos dá uma aula e ensinamentos das coisas que nós devemos fazer e das coisas que nós não devemos fazer. Por exemplo, quando Israel, ele estava lá no Egito, ele era escravizado lá, tá? Aí Deus falou assim: olha, eu vou levantar um homem para libertar o povo de Israel lá do Egito, que vive sob a escravidão no regime do faraó. Aí ele vai e levanta Moisés. Moisés vai lá, negocia com o faraó. Você que assiste televisão, né? Tem vários filmes falando nas pragas do Egito. Pois é, negocia, não foi fácil a negociação, mas aí, como Deus sempre prevalece, o povo de Israel sai do Egito. Quando o povo de Israel sai do Egito, ele não sai para ficar sem eira nem beira, como diz o ditado popular. O povo de Israel saiu do Egito e eles estavam caminhando para uma terra que Deus havia prometido. Então Deus havia prometido uma terra chamada Canaã, tá? Essa terra manava leite e mel, literalmente, gente, literalmente. E aí então o povo de Israel está lá, mais de 1 milhão de pessoas, imaginem, andando pelo deserto. E aí esse povo, ele começa a desobedecer, começa a fazer coisas que não agradavam a Deus. Aí Deus falou que essa geração não iria entrar na Terra Prometida. Os filhos deles sim. 2 pessoas se destacaram, que foi Josué e Calebe. E aí então Moisés morre, Josué assume a liderança do povo. Josué conduz esse povo e eles entram na Terra Prometida chamada Canaã. A terra que Deus havia prometido dar àquele povo que ele tinha separado para ele. E aí, meus amados, Josué já estava idoso e morre. Havia um comando para Josué. Olha só qual foi o comando, tá? Josué, quando vocês entrarem na terra que eu vou dar para vocês, em Canaã, lá já tem um povo, os cananeus. Esse povo são idólatras. Eles não acreditam em mim. Eles adoram outros deuses, Baal. Gente, Baal era um deus lá da região da Cananéia,
que ele aceitava sacrifício de crianças, só para você ter ideia. Tá? Só para você ter uma ideia. Então os cananeus eram um povo idólatra, né, e faziam atrocidades. Baal era associado a essa divindade, entre aspas, tá, meus amados? Era associado à fertilidade do solo, às colheitas, às chuvas, tempestades. Então tudo era associado a Baal. E aí ele recebia sacrifício de crianças quando a colheita era boa, quando não era. E aí eles faziam lá os processos idólatras dele. Isso aborreceu o nosso Deus, porque Deus nunca aceitou sacrifício de crianças. Diga amém. A prova disso é quando Abraão, ele pede Isaac, né? Ele fala assim: se tu me amas, tu acredita em mim, tu vai me dar o teu filho. Estou resumindo a história, tá, gente? E aí quando Abraão chega na linha divisória entre matar Isaac em sacrifício ao Senhor, o Senhor fala assim: ei, não faça mal ao menino. Aí Jesus, lá no Novo Testamento, fala assim: o meu reino é de quem? Das crianças. Falando nisso, eu lembrei das crianças que estão desaparecidas em Bacabal, né? Vocês estão acompanhando pelo noticiário? Eu fico imaginando a reação, o que tem passado na mente dos pais dessas crianças e das pessoas próximas. Né, Cota? Cota trabalha no conselho, ela sabe a realidade que é, e eu fico imaginando a angústia, né? E vamos orar para que dê tudo certo, né, meus amados, e que sejam resolvidas e esclarecidas as coisas lá. Mas então Deus, ele não aceitava sacrifício de crianças, ele nunca orientou o povo a fazer sacrifício de crianças, porque não é da índole de Deus isso, sacrifício humano. Amém? E aí estavam lá, os cananeus deveriam ser expulsos para que o povo de Israel ocupasse aquela terra que Deus haveria de derramar leite e mel sobre toda aquela terra, meus amados, de Canaã. Só que aí Josué morreu, e aí os que ficaram pós Josué não sacramentaram a promessa que Deus, não cumpriram o comando que Deus havia dado. Então várias tribos foram dominando. Caleb dominou o Monte Hebron, expulsou todos os povos de lá que estavam lá. Outras tribos foram dominando e foram expulsando os povos, mas algumas tribos não expulsaram os povos. Fizeram um acordo. Por quê? Porque os povos daquela região, quando ouviram falar que estava marchando um povo, mais de 1 milhão de pessoas, que era protegido pelo Deus de Israel, que abriu o Mar Vermelho, mandou pragas para o Egito, eles ficavam apavorados. Muitos desses povos fugiram. Outros tentaram lutar, mas acabaram sendo derrotados. E aí, meus amados, outros povos não, foram lá, né, e falaram assim: olha, sabe o que é? É porque sabe como é que é, não tem para onde a gente ir, não tem como a gente ficar por aqui, vizinho de vocês, não te preocupa que a gente não vai mexer com vocês. E algumas tribos de Israel, tá, olhando para essas nações, para esses povos vizinhos, não tinham compromisso com Deus, olhavam para as mulheres desses povos vizinhos, olha, ali tem mulher bonita, olha, os homens lá são fracos, não, vocês podem ficar aí, já de caso pensado. E aí eles quebraram um princípio que Deus havia dito, para expulsar os povos. E eles foram fazendo o quê? Amizades na terra que Deus havia dado para eles, sob a desobediência de Deus. Quantos estão entendendo? Digam amém. E aí, meus amados, esses povos começam a crescer, começaram a se tufar, começaram a se relacionar com algumas tribos de Israel, e começaram a crescer, começaram a ganhar força. E havia um povo chamado midianitas, que eram para ter sido expulso de lá, e não foram. Os midianitas, qual era a principal dificuldade de expulsar os midianitas? Os midianitas não tinham cidades fortificadas, diferente de outros povos ali da região de Canaã. Eles eram nômades, eles ficavam andando pelo deserto,
estacionando em oásis, extraindo os recursos naturais de uma determinada região, depois eles iam para outra. E aí o povo de Israel, ao invés de expulsar os midianitas falaram: não te preocupa, cara, a gente não vai mexer com vocês, não esquenta, a gente vai se relacionar, nós somos mercadores, tá? E eles não tinham cidades fortificadas. E aí, só que o que aconteceu? Os midianitas começaram a se multiplicar, começaram a crescer, fizeram alianças com os amorreus, fizeram alianças com outros povos, e aí perceberam que Israel não era tão mal assim. Perceberam que os homens de Israel não eram tão cruéis assim como falavam, matava a fio de espada. Foi essa galera aí que passou em Jericó e passou a espada em tudo lá, não. E aí eles começaram a inverter. A princípio Israel falava assim para os midianitas: olha, vocês podem ficar aí, tá? A gente vem aqui, vai cobrar um imposto de vocês, por vocês ficarem aí, nossos vizinhos. Quando os midianitas começaram a crescer e se multiplicar, e fizeram aliança com outros povos, que Israel já havia expulsado, as outras tribos que realmente temiam ao Senhor, haviam expulsado, eles começaram a se levantar contra Israel. E aí Israel começou a ser subjugado. Daniel, por que Deus deixou os midianitas subjugarem algumas tribos de Israel? Por conta da desobediência dessas tribos. E aí está lá, meus amados, chegamos na pessoa de Gideão. Eu já ministrei uma palavra aqui sobre Gideão. Hoje eu vou falar numa nova perspectiva. Gideão, você já entendeu o contexto dos midianitas. Eram povos nômades que fizeram aliança com outros povos e vieram para cima de Israel. Como eles eram nômades, gente, o povo nômade, ele não fixa na terra. O que dá ao povo a característica de ser fixo na terra? A agricultura. Então o cara faz o roçado dele, ele tem que fazer a casa onde? Perto do roçado. O cara quer criar uns animais, ele fica onde? Perto dos animais. Faz com que ele seja residente na terra. Os midianitas não eram assim. Você está entendendo? Diga amém. Israel era assim. Plantava o seu trigo, plantava a sua uva, plantava os produtos que iam consumir, criava os seus animais, fixava-se na terra. Quando os midianitas perceberam que por um lado eles poderiam ser mais fortes fisicamente do que Israel, eles falaram assim: epa, pera lá, a gente não planta, a gente não tem onde colher, mas a gente vai lá pegar. E aí eles começaram a invadir as terras de Israel e roubavam as suas plantações e as suas criações. Quantos estão entendendo? Digam amém. Por uma desobediência de Israel, eles passaram a ser subjugados por um povo que anteriormente eles subjugaram. Poderiam ter expulsado, poderiam ter tirado de lá, mas não tiraram e fizeram alianças. Perceba o risco, meus amados. Perceba o risco da gente se acostumar com as coisas do mundo. Esses dias eu estava... Esses dias não, no passado já, né? Estava em Belém e veio uma pessoa assim toda gótica, né? Unhas pretas, brincos grandes, cabelo, não sei nem como usar o termo aqui, porque podem derrubar nosso canal, né? Tem tudo isso, tá, gente? Tem coisas que a gente não pode falar, porque o YouTube pode derrubar o canal. Foi o Jutesse que me orientou nesse sentido. E as pessoas acham isso normal. Perceba o risco que é você normalizar o que é feio, o que é ridículo. Porque cá para nós, gente, você olha esses desfiles de moda do São Paulo Fashion Week, é cada roupa ridícula. Não, vocês não concordam comigo? As modelos lá, cara, tu não tem coragem de andar com um negócio daquele na rua. Mas a padronização internacional tenta a gente fazer com que a gente acredite que isso é normal, isso é bonito. Vou perguntar para vocês, é bonito? Você usaria? Está a polêmica agora do sapato
do pé de bode, né? Do pé de bode. Dá uma pesquisada quando tu estiver lá na tua casa, assim, na internet, de boa. Os atores famosos, principalmente de Hollywood, eles estão usando os sapatos com uma divisão no meio que dá uma analogia a uma pata de bode. Aí, eu tenho que achar isso normal. Não, eu vou comprar porque está na moda. Não, gente, não é assim que as coisas funcionam. Achar que as coisas do mundo são normais, levado Israel a ser subjugado. Estão entendendo? Digo amém. Gente, eu estou pregando aqui, mas eu estou em espírito de intercessão para não me dar crise de tosse, tá? Amém, Jesus. E aí, essa normalidade, é normal, tá tudo bem, não, tá tudo em paz, não, pode ficar aqui, a gente aceita sim, recebe de boa, fez com que Israel fosse subjugado. E aí, gente, não vamos nos acostumar com este século, o apóstolo já falava para a gente, mas trabalhai-vos no quê? Na renovação da nossa mente. É a nossa mente. O segredo está na mente. Eu vou confirmar para você aqui que o segredo está na nossa mente. Gideão estava lá, malhando o trigo no lagar. Sabe o que é lagar? Assim, ó, imagina uma piscina. Imaginou uma piscina? Agora você esconde essa piscina. Você coloca ela no porão de uma casa. Lá é o lagar. Você levava o que para? Você levava as uvas para serem pisadas. As uvas, elas passavam por um processo, eles pisavam, literalmente, as pessoas entravam no lagar e pisavam, tá? E aí ela tinha todo um processo de fermentação e tal, para o vinho ficar top. O trigo não podia ser levado para o lagar. Por que o trigo não podia ser levado para o lagar? Porque o trigo, ele era malhado na eira. O que era a eira? Você já viu quando a galera aqui de Tomiaçu coloca a pimenta para secar? Os caras colocam a pimenta para secar no espaço amplo ou no espaço fechado? Amplo, né? Coloca a lona lá, coloca a pimenta para secar, e aí, de vez em quando, um vai lá, pisa, para facilitar tirar o cacho lá da pimenteira, ou a semente do cacau, o cara coloca lá no sol, não é verdade? Um local amplo. Isso era a eira. Era onde eles colocavam o trigo para secar, a cevada para secar, para depois ele ir lá e fazer o processo de debulha, separar a palha dos grãos. E tinha que ser um local amplo, um local iluminado pelo sol, um local ventilado. Por quê? Porque havia um processo, dentro desse processo de você malhar o trigo, que eles tinham que pegar uma porção de trigo e jogar para o alto. Você já viu alguém pilar arroz? Né? Eu tive o prazer de ver a minha sogra pilar arroz. Colocava no pilão e ficava batendo para separar a casca do grão. E tinha que bater com um jeito que estourava só a casca, depois pegava e jogava para o alto. Como a casca é mais fina do que o grão, o vento leva a casca e fica só o grão. Assim era o processo de malhar o trigo. Agora, raciocinem comigo. Como Gideão conseguia malhar o trigo num lagar? Por que ele estava malhando o trigo no lagar? Porque ele estava com medo dos midianitas virem que ele tinha colheita, e os midianitas desciam e roubavam a colheita. Por isso que ele estava escondendo a sua produtividade. Porque os midianitas, eles passaram 7 anos subjugando o povo de Israel. O povo de Israel estava na miséria. Tudo que Israel plantava, os midianitas iam lá e saqueavam, roubavam. Por quê? Porque estavam mais fortes, mais numerosos, por conta de uma desobediência do povo de Israel. Se você está entendendo, diga amém. E aí Gideão estava lá. Gideão aqui, meus amados, ele é o personagem central da nossa palavra, dessa mensagem que Deus quer que você ouça essa noite. Por quê?
porque Gideão poderia muito bem fazer igual os outros israelitas, malhar o trigo lá na eira e esperar que o inimigo viesse e roubasse, mas não, ele estava preocupado com o sustento da família dele, então ele levava o trigo para o lagar. Imagina a dificuldade, meus amados, que Gideão passava, malhando o trigo no local que não era apropriado, no escuro, sem uma ventilação adequada para separar a palha do grão, mas Gideão estava lá, estrategista. E quem era Gideão? Gideão era um Zé Ninguém, meus amados. Não, mas Deus levantou, um Zé Ninguém levantou, Deus falou com uma jumenta, Deus permitiu uma jumenta falar, usou uma jumenta. Nosso Deus é assim. E aí estava lá Gideão, malhando o trigo no lagar, um local que não era apropriado, mas ele fazia isso para esconder a sua produtividade dos inimigos. E aí o anjo aparece para ele e fala assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Meus amados, como o Gideão era um Zé Ninguém, a autoestima dele era baixa, baixíssima. Então Gideão era um medroso, ele era um Zé Ninguém, e ele cuida logo de tentar dizer que o anjo está errado. Lá no versículo 15 ele fala assim, 6,15, tá? Ele disse: ah, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre. Em Manassés, que era a tribo dele. E eu sou o quê? O menor da minha casa. Cara medroso, Zé Ninguém, não era conhecido. Mas Deus olhou para o coração de Gideão. Um coração de estrategista. Não, eu não vou passar 6 meses do ano plantando trigo para vir os inimigos, os filhos de Baal, e roubarem a minha produção. Não, eu vou descer para o lagar, mesmo que ninguém me ajude, eu vou estar lá no lagar malhando trigo. Meus amados, Deus, ele começa a levantar Gideão pela principal atitude de Gideão: estrategista, um coração que estava preocupado em sustentar a sua família, senão ele faria igual aos outros israelitas, deixava por conta, tentava negociar com os midianitas: olha, vocês levam 90% e deixam 10% aqui para mim comer, porque senão todos vão morrer. Mas Gideão estava ali, e aí Gideão não sabia do potencial dele. Por que Gideão não sabia do potencial dele? Não esqueçam que todo o povo está afastado de Deus, meus amados. O povo de Israel está afastado. Eu fico imaginando Gideão ali naquele meio, tentando dar um foco de respiração espiritual para aquela nação. Só que ele se achava o menor, um homem pobre, sem notoriedade social. Já pensou você se sentindo assim? Sem representatividade social, se sentindo de uma família muito pobre, o menor dessa família. Assim se sentia Gideão. E Deus olha para o coração dele e chama assim: varão valoroso. Por que o anjo chama Gideão de varão valoroso? Porque Deus, ele sempre vai olhar para você e vai saber o seu potencial no futuro. Aí você pode pensar assim: mas será que eu posso? Pode, você pode. Deus, ele sempre vai olhar, meus amados, e ele não vai te julgar no imediato ali, ele vai dar uma prospecção para o teu futuro, e ele sempre vai falar desse jeito: varão valoroso, tu pode. Ei, mulher, tu pode, para com isso. E aí ele vai lá e fala com Gideão, chama ele de varão valoroso. E eu fico imaginando, meus amados, o anjo falando para ele, varão valoroso, e o sentimento, o ânimo dele,
querendo crescer, mas a baixa autoestima não deixava. E o anjo colocando ele para cima. O anjo chama ele de varão valoroso e fala assim: olha, tu que vai libertar o povo de Israel dos midianitas. Ei, eu estou falando contigo, presta atenção em mim. Só que o homem tinha autoestima baixa, muito baixa, baixíssima, vamos dizer assim. E aí Deus usa o improvável, meu amado. E eu não sei como você se sente hoje, eu não sei como você está. De repente, para os teus amigos você está muito bem, mas eu não sei como você está no seu íntimo, porque ninguém sabia como o Gideão estava no íntimo. Talvez os amigos dele soubessem que ele estava lá no lagar, malhando trigo. Falava assim: Gideão, tu está lá no lagar malhando trigo? Eu estou porque esses midianitas aí não vão roubar minha colheita. Falando com autoridade, mas o íntimo dele com medo. Jesus, ele está olhando para o teu íntimo agora. O que importa para o Jesus que eu prego, para o Jesus que eu sirvo, é o que se passa pelo teu coração, não é o que os outros pensam de ti. E aí, meus amados, Gideão estava lá no lagar. Esse lagar, que era um local inapropriado, passando por dificuldades, talvez sem ajuda, talvez sem ninguém. E aí eu penso em você agora, eu penso em nós agora, de repente passando por uma situação difícil. Eu não sei o lagar que você está agora, meu amado, eu não sei qual é o lagar da tua vida, mas de repente tu tem chorado, de repente tu tem se queixado de estar ali sozinho, labutando, trabalhando, chorando, orando, na maioria das vezes até murmurando, pisando no trigo, com medo do inimigo saber ir lá e roubar a tua produção, a tua colheita, os teus sentimentos, a tua família. Eu não sei, mas eu quero dizer para você que é nos lagares que Deus, Ele consolida o caráter. É nos lagares, nos lugares difíceis que Deus, Ele molda o nosso caráter. Moldou o caráter de Gideão lá no lagar, sozinho, malhando trigo, naquela dificuldade. Se você for para a Bíblia, meus amados, você vai ver que as grandes pessoas, as grandes personalidades, quase todos tiveram o seu caráter moldado em locais difíceis. Se nós pegarmos Davi, que a Bíblia fala que é um homem segundo o coração de Deus, um homem que pecou, e o profeta veio e afrontou ele, e ele não bateu boca com o profeta. Ele virou-se e falou assim: Deus, não tira de mim a alegria da salvação. Sabe onde esse homem foi preparado, forjado o seu caráter? Lá na escuridão da caverna de Adulão. Ninguém via ele lá no fundo da caverna. Lá era o lagar de Davi, sozinho. E a Bíblia fala que Deus começou a mandar pessoas, manda a família dele. Chegou lá, a família faz um pacto com Davi. Vai os oprimidos, vai as pessoas que eram desmoralizadas na sociedade. E aí Davi ali monta o seu exército, sabe aonde? Dentro da caverna de Adulão. Eu não sei qual é o teu lagar, meu amado, mas de repente você está passando por isso, porque Deus está preparando o teu caráter. E aí, se a gente for pegar outros personagens, José foi colocado num poço, onde ninguém via ele. Depois do poço, não pode ficar pior, foi lançado numa prisão, 20 anos preso. E aí, meus amados, preparando o caráter, quando José sai desse lagar, se torna governador do Egito.
Quando Davi saiu do seu lagar, se tornou rei de Israel, o rei de Israel mais respeitado da história. Tanto é que a estrela de Davi é conhecida mundialmente. Quando você pega Daniel, um homem temente ao Senhor, sábio, inteligente, lançado em uma cova, lá sozinho, com a presença dos leões, e lá ele murmurou, não, porque lá é do lagar de Daniel. Mas Daniel foi para a corte, mas lá na corte também tinha momentos que era o lagar de Daniel ali. Então percebam que os locais difíceis que esses homens passaram serviram para moldar o seu caráter. E Deus está te dizendo hoje que a dificuldade que você está passando, que os momentos difíceis da vida são os lagares que Ele colocou para ti preparar o teu caráter. E aí, meus amados, Gideão estava lá, e o Senhor fortalecendo ele, e o Senhor falando assim: tu é um varão valoroso, eu acredito em ti, tu pode. E Gideão começa a se encher de ânimo. Talvez o que falte para você seja ânimo de se levantar e de sair desse lagar, de falar: não, já deu, tá bom. E aí, meus amados, a Bíblia fala que Gideão, Deus deu um comando para ele, falou assim: olha, Gideão, tu vai pegar, vai lá na casa do teu pai, não esqueça que Israel tinha se contaminado com Baal, o deus dos cananeus, um dos deuses dos cananeus, porque tinham vários deuses lá, mas o principal Deus que eles idolatravam era Baal. E aí, na frente da casa do pai de Gideão, tinha um forte ídolo de Baal. Imagina a cena. Olha, Gideão, se levanta. Vai lá, destrói aquele forte ídolo. Tu vai pegar o segundo boi que teu pai tem lá, porque o primeiro já é de Baal, não quero esse. O que é de Baal é de Baal. Gideão ouviu, só que ele ficou com medo. Por que ele ficou com medo? Porque era a casa do pai dele. Mas mesmo assim ele foi, seguiu o comando. Ele pegou uns homens da casa dele. São 3 capítulos no livro de Juízes que conta a história de Gideão. Começa no 6. Se você tiver um tempo, leia. E aí ele pegou 10 homens da casa dele e foi de madrugada. Derrubou o porte ídolo, cortou o porte ídolo, fez uma fogueira, pegou o boi, sacrificou ao Senhor. E as pessoas da vila, lá da comunidade, quando viram aquilo, ficaram horrorizadas, ficaram indignadas. Quem fez isso com o nosso Deus Baal? Israelitas, irmãos de Gideão, parentes próximos, queriam matá-lo. E aí, o Senhor, protegendo os seus, o pai de Gideão fala assim: não, epa, pode parar com a graça de vocês. Se Baal é Deus, Baal que se defenda. Gideão fez isso, ele que se resolva com Gideão. Ninguém vai matar Gideão, não. Aí colocaram um apelido em Gideão: o homem que contenda com Baal, Jerubaal. Agora ele passou a ser reconhecido. Quem é aquele cara ali? Aquele cara ali, ele foi o cara que derrubou o poste de Baal na frente da casa do pai dele. Não mexe com ele, que o cara é mau. Deus deu uma identidade para Gideão. Deus deu uma identidade. As pessoas, quando olhavam, falavam: olha, lá vem o Jerubaal. Ele falava: eu sou inimigo mesmo do Baal, eu sou amigo de Deus. E ele passou a ter uma identidade.
Ele vai para cima do monte e fala assim: olha, a partir de hoje, nenhum midianita vai saquear as nossas colheitas. Quem está comigo? E ele começa a convocar os homens de guerra, Sabe por quê, meu amado? Porque o lagar na vida de Gideão havia terminado. Deus estava tirando ele do lagar e trazendo ele para a eira, para a mostra. Aí às vezes você quer visibilidade. Tem pregadores que não, só vou pregar se me derem um cachê assim. Só vou pregar se o culto tiver mais de 300 pessoas, 500 pessoas. Tem músico que só toca se for para multidões. Não, para com isso. É no lagar, é sem visibilidade. É lá que Deus constrói o caráter. Você pai que se levanta de madrugada, e você mãe que trabalha, você te leva o sustento para casa e você acha que vocês não estão sendo vistos, não te preocupa. Porque visibilidade não salva ninguém. O que salva é posicionamento. O que salva é posicionamento. O que salva é caráter, meu amado. Não queira visibilidade. Não queira visibilidade. Quantos estão entendendo? Eu digo amém. E aí, meus amados, Gideão levantou-se, guerreou contra os midianitas e conseguiu expulsar os midianitas. E ele perseguiu os midianitas. E não pense que foi com um exército de milhares, não. Porque Deus, quando Ele está na frente, Ele não usa números para impressionar ninguém. Ele chegou para Gideão e falou assim: Gideão, tem muita gente contigo aí. Gideão respeitado, por quê? Porque era o cara que tinha destruído Baal. Era o cara que teve a coragem de fazer o que ninguém tinha feito. Por quê? Porque estava com Deus. Não era mais aquele cara de baixa autoestima. E ao longo da história de Gideão você percebe que as dúvidas que ele foi tendo, Deus foi tirando. E Deus foi tirando com zelo, com paciência e com amor. Ele chegou uma vez e falou assim: Deus, eu tenho que ter certeza que é o Senhor que está falando comigo, tá? Certo, Gideão? O que tu queres? Deus, eu vou colocar um novelo de lã aqui na eira. Olha só, na eira. Já é no aberto, já é no amplo. E Pai, Deus, se for o Senhor que estiver falando comigo mesmo, o Senhor vai molhar todo o terreiro de orvalho, mas o Senhor não vai molhar a lã. Tudo bem, Gideão, vai lá. Quando Gideão levanta de madrugada, vai lá, o terreno está todo encharcado de orvalho e a lã está sequinha. Mas como ele tinha autoestima baixa, ele falou assim: Deus, não me leve a mal. Deus, com paciência. Porque pensa no cara que tem paciência, é Deus. Pensa no cara que ama, é Deus. Tanto é que deu o Filho Jesus para morrer por nós sem merecer, gente. Ninguém aqui é merecedor da morte de Jesus na cruz. Ninguém. Mas mesmo assim, Deus nos amou de uma tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós. Não foi por merecimento nosso, não. Foi pela palavra dele e pelo amor que ele teve por nós. E aí Gideão fala assim: Senhor, faça o contrário agora. Molha só a lã essa noite e deixa todo o terreiro seco. Deus foi lá e fez isso, meus amados, com paciência. Se Deus fosse outro, falava assim: não, para com a tua graça, não quero mais saber de ti não. Mas sabe por que Deus não fez isso? Porque Deus não desiste da gente. E aí, olha só, quando ele conseguiu reunir todo o exército de Israel lá, que Deus falou, tem muito aí, foi lá, fez uma estratégia, né, para os homens beberem água, eliminou os medrosos, ficou com 300 só. Estamos concluindo, tá? Não quero que você perca o raciocínio da mensagem. E aí ele falou assim: poxa, só com 300? Aí ele fala assim: Gideão, levanta-te, dá uma volta no acampamento, vai lá perto do acampamento dos midianitas. Quando ele volta, ele vê um senhor contando um sonho que teve. Porque no coração de Gideão, ele ainda não era a pessoa capacitada. Ele ainda não era o escolhido.
Mas Deus, meu amado, é um processo que Deus faz conosco. É um processo que Deus faz comigo, faz com você. Ele sabe das nossas dúvidas. Ele sabe que às vezes a gente tropeça ali. Ele sabe que às vezes a gente dá uma topada aqui que arranca a cabeça do dedo e dá vontade de parar. Ele sabe que às vezes você trata o irmão com grosseria e dá vontade de você falar assim: eu não vou mais para a igreja. Ele sabe que você discutiu com a sua mulher, discutiu com o seu esposo, uma discussão muito severa, muito feia, e que você falou, pensou em chutar o pau da barraca, em sair de casa. Ele sabe de tudo isso, por isso que ele tem paciência nesse processo. Por isso que ele tem paciência nesse processo, e teve paciência com Gideão. Foi lá no lagar e falou assim: varão valoroso, colocou um ânimo. Gideão começa a sair do lagar, e ele fala assim: olha Deus, se for o Senhor que estiver comigo mesmo, molha a lã e deixa, e vai no processo. Se fosse outro Deus, se não fosse Deus, meu amado, já tinha largado, deixado para lá. Mas Deus não desiste de você. Ele não desiste. Você, filho aí que está beirando o mundo das drogas, porque não escuta o seu pai e a sua mãe, Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Não desista do seu casamento, porque Deus não desiste de você. Às vezes os meninos na escola falam: eu não vou estudar. Estudar para quê? E tudo mais, muito difícil, muito ruim, fazer vestibular, fazer isso, fazer aquilo. Gente, se fosse fácil, não existia os lagar. Nós temos que pagar o preço no lagar. Não desista. Não desista. E aí tem meninos que vão para a escola, largam a escola, deixam para lá, porque falam: é muito difícil fazer vestibular, é muito difícil fazer Enem, e não sei o que. Para com a tua graça, paga o preço, porque Deus não vai desistir de você, meu amado. Deus não vai desistir. Estuda, que vai dar certo. E aí Gideão volta, ainda com dúvida no seu coração, e ele vê um senhor contando um sonho. Ele fala assim: olha, no meu sonho aconteceu isso, e eu acho, esse sonho eu tenho certeza que foi Deus que entregou os midianitas na mão de Gideão. Quando Gideão ouviu isso, o coração dele se encheu de ânimo, e ele falou: vamos lá. Pegou os 300, fizeram uma estratégia. Por que Gideão? Porque Gideão já era estrategista, meu amado. Só o fato dele ter malhado o trigo no lagar, longe dos olhos dos midianitas, já demonstra que ele era um estrategista. E ele usou a estratégia. Deus deu a estratégia, e ele conseguiu expulsar aqueles midianitas e correr atrás deles. 300 homens correram atrás. E depois os outros homens que ele tinha dispensado, que estavam nas montanhas de Eufrates, mandaram aviso: olha, os midianitas estão fugindo, voltem, vamos perseguir. E todo Israel começou a perseguir os midianitas. Capturaram os príncipes dos midianitas, capturaram os reis dos midianitas, e quando capturaram os reis dos midianitas, acabou. A vitória foi do povo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não desiste das pessoas que Ele levanta. Nós temos que entender isso, meus amados. As coisas estão difíceis, nós não podemos abandonar o lagar. Nós temos que aprender a pisar o trigo, a malhar o trigo nesse lagar. Quantos estão entendendo? Digam amém. Quero que você fique em pé no seu lugar. E meus amados, uma palavra-chave no coração de Gideão foi a motivação. Gideão era o homem certo, só que ele precisava da motivação correta. E ele temia um Deus que deu a motivação correta para ele.
ele falou a palavra certa, varão valoroso. Mas eu não sou um varão valoroso, eu sou o menor da minha casa. Você é um varão valoroso. E por que eu digo isso para você? Porque quantas vezes nós atrapalhamos as pessoas a saírem do lugar que estão, porque nós não conseguimos motivá-las, ao contrário, nós subjugamos. Nós matamos sonhos. Nós falamos, tu não vai conseguir, tu não pode. Não, medicina não é para ti. Não, esse emprego não é para ti. E nós temos que aprender que nós somos motivadores. Pais, vocês são motivadores de sonhos no coração do filho de vocês. E muitas vezes a gente não motiva, a gente desmotiva, a gente mata, a gente não dá credibilidade. E Deus está falando uma coisa e você está falando o contrário. Porque nós temos a natureza de julgar. Seja um motivador. Olhe para o seu esposo, olhe para a sua esposa e motiva, coloca para cima. Porque a motivação que o anjo deu para Gideão fez com que ele se tornasse o inimigo de Baal. Fez com que ele se tornasse amigo de Deus. Meus amados, quando eles voltaram da conquista, Gideão estava cansado. Gideão estava muito cansado, porque eles perseguiram os midianitas por quase 80 quilômetros. Você já imaginou isso? E aí, o povo se reuniu ao torno dele e pediu para ele governar. Uma pessoa que ninguém via, estava lá no lagar, escondido. Nesse momento o povo fala assim: governa entre nós. Sabe, meus amados, Deus, Ele tem guardado para você locais aonde o sol e a luz do vento vão te ajudar. Só que nós precisamos entender que o lagar que nós passamos aqui é para moldar o nosso caráter. Nós não podemos chutar o pau da barraca. Não podemos desistir. E eu não sei o que se passa no teu coração. Eu não sei. Mas de repente Deus está falando para você assim agora: olha, ei, tu é varão valoroso. Não liga para o que essa pessoa fala de ti, não. Eu quero que tu se posicione, porque tu vai conseguir. Coloca a mão no teu coração, meu amado. Faz a tua oração, tá? Faz a tua oração. O Senhor está falando no teu coração agora, no pé do teu ouvido. Você é um varão valoroso. Você é uma varoa valorosa. Você é o melhor pai do mundo. Você é a melhor mãe do mundo. Você é um filho de excelência. Não liga para o que as pessoas falaram. Não te preocupa se ninguém reconhece, porque mídia não salva ninguém. Mas eu quero que nesse momento você se sinta valorizado, porque eu sou o teu principal motivador. É por isso que eu dei o meu filho para morrer numa cruz por ti, porque eu te amo. E eu quero ver você feliz. Eu quero te ajudar a sair desse lagar. Eu quero te levar para a eira, para a luz do sol, para o vento, te colocar em lugares que você jamais imaginou chegar. Aleluia, Jesus. Senhor, és meu amigo, meu intercessor,
meu braço forte, meu conselheiro maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti. Sinto a presença, eu morro. Sinto a presença, eu morro. Tu és meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti. Sinto a presença, eu morro. Sinto a presença, eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro lá aos seus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Tudo que tens. Ó Senhor, que o Senhor entre agora, Pai amado, em cada coração, em cada mente, com o bálsamo do Espírito Santo, e que motive, Jesus, cada um de nós, Pai. Ativa essa fé no coração desse homem, no coração desta mulher, no coração desse jovem, desse adolescente. Clama por ti, Pai. Deus amado, que nós venhamos aprender, Jesus, a saber estar no lagar. Que nós venhamos aprender, Jesus, a tirar boas experiências desse lagar, para que quando nós chegarmos na eira, as pessoas possam dizer: eis aí o amigo de Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero convidar você que quer ser esse amigo de Jesus, você que nesse momento agora diz: Pai, eu não aguento mais esse lagar. Você que quer receber Jesus no teu coração, ou você que de repente já recebeu um dia, mas a caminhada fez com que você desse umas topadas e desistisse e quer se reconciliar. Eu quero chamar você a vir aqui à frente. Aleluia, Jesus. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro lá aos seus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo,
meu amado. Ainda de pé. Ainda de pé. Muitas vezes a gente se queixa do largar. Lá onde nós estamos penando, de repente sofrendo, chorando. Mas eu quero dizer para você, como eu falei anteriormente, que no largar que Deus molda o nosso caráter. Não murmure, meu amado. Pague o preço. Você é estudante que quer fazer uma faculdade, estude. Pague o preço. Você é profissional que quer se qualificar, estude, pague o preço. Às vezes você acha o seu patrão muito enjoado, e você quer mandar o patrão tomar banho, não faça isso. Você vai estar pecando. Ore por ele. Ore pelo seu patrão. Ore pela pessoa que está acima de você. Se você acha o seu pai enjoado demais, ora por ele. Se você acha sua mãe antipática demais, ora por ela. Não reclama. Não murmura. Porque no momento certo, Deus vai levantar você desse lagar. E tudo que você aprendeu lá, sozinho, tudo que você aprendeu ali, onde ninguém te via, vai servir de experiência, de aprendizado para você, quando você estiver na eira, à luz do sol, recebendo o vento, te ajudando, te auxiliando. Aleluia, Jesus. Amém? Quero que você dê a mão para a pessoa que está ao seu lado agora. E nós vamos apresentar as nossas famílias. E esta semana, eu quero que você pode fechar o corredor, e apresenta a tua casa agora ao Senhor. Ora a Deus pedindo misericórdia pela tua família. Ora a Deus agradecendo por Ele ter te dado essa casa, essa família. Aleluia, Jesus. Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado pelas nossas famílias, Jesus. Obrigado pelas nossas casas, Pai. Obrigado, Jesus, pelos pais que o Senhor me deu, pelos filhos que o Senhor me deu. Muito obrigado, Jesus. Eu te peço que a tua presença jamais venha sair do nosso lar, jamais venha sair da nossa casa, Pai. Não só das famílias representadas aqui no templo, mas também das famílias que nos acompanham pelas redes sociais, Pai. Abençoa cada um, Jesus. Restaura, renova o ânimo, Pai amado. Aumenta a fé que já tem nesse coração. E que nós venhamos entender que o lagar é temporário. E que o Senhor está apenas moldando o nosso caráter, Deus. Eu te peço uma semana abençoada para cada trabalhador, Jesus. Para cada trabalhadora, Pai. Te peço uma semana abençoada, Pai amado. E que o Senhor jamais se aparte, Senhor Deus, das nossas vidas, Pai. Eu te peço para que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, todas as pessoas que estão enfermas agora. Oh, Pai amado, auxilia, Senhor Deus, no encontro dessas crianças de Bacabal, Pai. Que tudo que seja esclarecido, que seja, Pai amado Deus, que tudo venha à tona do que aconteceu de fato lá, Senhor, com esses pequenos, Pai. Eu te peço, Pai amado, guarda essas crianças, Senhor Deus. Todas as crianças, Pai amado, em nome de Jesus. Te peço para que o Senhor abençoe a nossa liderança. Abençoa o nosso pastor, Jesus, a família dele. Abençoa a família de cada pastor, Senhor, dessa igreja, Senhor, em nome de Jesus. E nos dá uma semana abençoada. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Bora para casa. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a doce comunhão do Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre. Boa noite, meu irmão. Vá em paz. Aleluia, Jesus.